O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo escrito por São João. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele dá a sua carne a comer? Então Jesus disse: Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o restarei no último dia. Porque minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim quem come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu, não como aquele que vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come deste pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Instituiu a festa do corpo e do sangue de Cristo para evidenciar a humanidade de Jesus, presente naquele ato em que ele se deu como um alimento para a salvação do mundo. É muito importante que ao longo de todo este tempo nós estamos celebrando a cada ano a mesma festa com o mesmo vigor, aquele de contemplar o amor de Deus presente no seu Filho em meio a nós, que se deu com dignidade para nos resgatar de todo e qualquer perigo, de todo e qualquer erro, de todo e qualquer pecado, para que pudéssemos ser elevados com a honra de filhos de Deus ao reino dos céus. Nós ouvimos na primeira leitura que Moisés, ainda na tentativa de caminhar com o povo que estava lá presos como escravos no Egito, queria infundir no coração e na mente daquele povo a consciência de que o Deus da vida estava com eles. De que o Deus da vida favorecia a eles a graça constante de poder contemplar em tudo aquilo que agora eles estavam vivendo, caminhando para a terra prometida, o amor que Deus tinha por cada um. Mas o povo, na sua humanidade fragilizada, queria mais e reclamava com as coisas que estavam acontecendo ao longo do caminho. Reclamavam porque não tinham mais alimento. Reclamavam porque estavam com fome e não tinha mais pão para saciar esta fome. Moisés clama a Deus, ao Deus único e verdadeiro, por aquele povo que estava faminto e que não tinha mais esperança em seus corações. E de repente Deus manda um pão, o maná assim conhecido, o maná no deserto, que veio alimentar tanta gente que estava caminhando rumo à terra prometida.
De repente, nesta mesma caminhada, muitas dificuldades vão aparecendo. Cobras venenosas vêm, picam as pessoas, envenenam as pessoas, deixam as pessoas feridas, deixam as pessoas machucadas. E tantas outras coisas menos boas também vão acontecendo. De repente, com o passar do tempo, o próprio Deus, que não se cansa de amar a humanidade, envia desta vez o seu próprio Filho. E este seu Filho é aquele alimento que vem para saciar, agora de uma vez por todas, a fome de todo e qualquer ser humano. Vamos perceber que as mesmas dificuldades que aquele povo de outrora tinha, os mesmos de hoje ainda têm. Quantas e quantas vezes as dificuldades nos vêm, as dificuldades assolam o nosso ser, e de repente olhamos para Deus, olhamos para Jesus Cristo, o seu Filho, e sentimos que Ele é a nossa salvação. Sendo assim, o próprio Jesus se dá em alimento para saciar de uma vez por todas esta fome que nós temos do povo de Deus. Mas a coisa não é tão bonitinha assim. Se nós nos demos conta, nós vamos perceber que quando Jesus se diz que é pão e que é vinho, formado nisso é o seu corpo e o seu sangue, ele é repudiado por aqueles que ainda fazem parte do seu povo. Os fariseus, estes, não conseguiam compreender por que um homem se dava em alimento para a salvação dos outros, quando uma vez as suas leis não permitiam que eles pudessem compreender que um homem daria a sua própria carne para ser comida e o seu próprio sangue para ser bebido. Isso era inadmissível. Como compreender isso? Se aquele povo, fariseu e judeu, que eram praticantes, se afastavam das carnes sufocadas e do sangue, porque eram impuros. Então, como compreender agora que um homem vem e se faz alimento em carne e sangue para resgatar a vida do outro? Diante dessa falta de incompreensão e de fé daqueles, o evangelista João, na sua comunidade, vai fomentando no coração de todo aquele e toda aquela que ali estão, que Jesus Cristo, ele se dá em alimento para preencher o vazio de fé que tem no ser humano. A Eucaristia que nós comungamos é para nos fazer cada vez mais conscientes de que este alimento preenche o nosso vazio existencial. Preenche a nossa vida enquanto tementes a Deus e nos faz participar do corpo de Cristo como comunhão e unidade de filhos amados de Deus. Esta novidade quem nos apresenta é Paulo, na segunda leitura, que nos diz que uma vez ligados ao corpo de Cristo como seus membros, nos tornamos também comunhão no seu corpo eclesial, que é a Igreja. É por este motivo que a nossa caminhada no dia de hoje, louvando e exaltando o nome de Deus, presente na Eucaristia, nos faz cada vez mais perceber que é o convite à união que o Senhor nos faz através da sua Eucaristia. O alimento preenche o nosso ser, mas a graça que contém nele nos dá a capacidade de comunhão. Nos dá a capacidade de estarmos unidos a este corpo eclesial de Jesus Cristo. Ele que é a cabeça da Igreja e nós, seus membros. Conscientes disso, caríssimos irmãos e irmãs, o nosso coração se alegra por sermos cristãos conscientes
de que a nossa caminhada rumo ao Filho de Deus é para contemplar cada vez mais a graça que o mesmo Deus derrama sobre ele e sobre cada um de nós. Não é à toa que nos reunimos nesta assembleia tão cheia de pessoas crentes, de pessoas que fazem valer a sua fé e que escuta a palavra e se alimenta da Eucaristia para cada vez mais compreender no mistério da vida a presença unitiva de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então é com este coração agradecido a Deus, nós concluímos esta festa solene do dia de hoje, a festa do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Dizendo a Deus que agora, diferente daquele povo que não acreditava e que reclamava do amor que Deus tinha por eles, porque eles não viam as coisas acontecerem, diferente deles, nós agora, mesmo ainda talvez não tocando a realidade divina, mas acreditamos que Deus está conosco e que o seu Filho favorece a nossa vida de seguidores, porque somos iluminados por um grande amor e somos chamados de cristãos, de nosso Senhor Jesus Cristo. Amemos a Deus e ao seu Filho. Amemos ao Espírito Santo que nos reúne e nos faz comunidade eclesial diante da palavra e da Eucaristia. E amemos uns aos outros, que é presença visível deste amor de Cristo que se deu em alimento para saciar as nossas vidas. Uma feliz festa do corpo e sangue de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.